Tudo bem, pessoal? Continuando aqui os nossos estudos sobre viabilidades, né? Viabilidade de um projeto, mas também pode servir para qualquer estudo que você tenha que tomar uma decisão na sua vida, use de forma adequada e analisando sobre vários pontos de vista. Já vimos em vídeos anteriores sobre a viabilidade operacional, sobre a viabilidade técnica e agora é a vez da viabilidade de cronograma ou viabilidade cronológica, tá bom? Eu acho que esse é um dos mais fáceis de você bater o olho e saber do que se trata. Ele vai ser provavelmente um vídeo um pouco mais curto, mas como eu me predispus a separar uma viabilidade para cada vídeo, teremos um aqui para o de cronograma. Então, é claro que quando a gente pensa nessa viabilidade, se algo é ou não viável, se algo pode ou não ser feito, do ponto de vista de cronograma, a gente está falando, o cronograma pode ser cumprido? Eu tenho tempo para isso? No final das contas, é só isso que interessa. Eu vou conseguir cumprir naquele prazo estipulado pelo meu consumidor, pelo meu cliente, pelo meu usuário? Se sim, maravilha. Se não for possível, eu preciso negociar. Eu preciso deixar isso muito claro para o meu usuário, para o meu cliente. Porque ele geralmente tem uma demanda, ele tem uma expectativa e às vezes ele também tem a obrigação de entregar algo para o cliente dele. E se você deixar este cara na mão, ele vai deixar outros tantos na mão. E aí é claro que essa relação entre você e o seu usuário, o seu consumidor, vai ser desgastada, vai ser ali um clima um pouco esquisito. No final das contas, o que a gente tem para falar sobre viabilidade de cronograma ou viabilidade cronológica é tudo uma questão de tempo. Será que eu vou conseguir entregar isso naquele prazo? Sim, não? É lógico que a gente tem algumas formas de tentar buscar essa entrega o mais perfeita possível, com o tempo mais adequado também possível. A gente vai estudar mais para o final do semestre sobre metodologias ágeis de desenvolvimento de sistemas e, como o nome já diz, ela busca ser um pouco mais ágil. Não quer dizer que é uma coisa rápida e faz de qualquer jeito e pronto, acabou, mas existem técnicas, existem métodos para que você consiga entregar um produto que o seu cliente, que o seu usuário receba a contento, assim, ele atende todos os requisitos e num prazo correto, tá? Num projeto não é uma coisa que nunca acaba. Projeto tem tempo, começo, meio e fim, e depois você implanta e aí beleza. Então, o que a gente vai ver aqui? Tem uma área que alguns podem ler isso daqui e até achar que é piada de mau gosto, né? Mas isso a gente tira dos livros. Pode haver alguns projetos que sim tem prazo, cronograma, né? Que assim, não é exatamente aquilo, pronto, acabou. Eu preciso disso para até tal dia. Alguns projetos de algumas empresas não tem aquilo, esse cronograma, esse prazo tão fixo, o prazo que a gente chama de obrigatório, precisa terminar até o dia tal, ou então daqui a 3 meses ou o que for. Pode ser um prazo desejável, por exemplo, olha, eu precisaria dessa solução pronta para o ano que vem. Mas assim, tá muito aberto, tá entendendo? Eu preciso disso para o segundo semestre do ano tal. É um pouquinho mais maleável, né? E assim, se por um acaso você não cumprir esse prazo, é, é mais ou menos ok, né? Se você ir mostrando que está desenvolvendo e se por um acaso tiver que parar por algum motivo, se tiver que mudar de rumo durante ali no meio do caminho, até porque talvez o cliente, o usuário, demandou uma mudança de rumo que ele também não estava prevendo, o que você precisa entender logo de cara é que tipo de prazo você vai ter. Aquele tipo desejável, olha, eu gostaria que fosse entregue em tal época, mas eu aguento esperar um pouco porque o meu sistema atual até que está ok, mas eu queria algo melhor, ou então mais bonito, ou o que for. Geralmente, entretanto, e você deve saber disso, a grande maioria dos prazos que você vai ter para entregar tudo, né, inclusive trabalho da faculdade, trabalho da escola, geralmente são prazos obrigatórios, ou seja, você tem que cumprir aquela data, pronto, acabou. E aí, claro, muitos trabalhos acabam sendo postergados, né, atrasados, mas é claro que isso ocorre um desgaste entre você e a pessoa que pediu aquele trabalho, pediu aquele sistema. Por quê? Foi acordado um prazo, um limite, um tempo. E aí você está se atrasando por quê? Foi problema só seu? Foi problema dos outros? O que está acontecendo? Eu queria para tanto, tal dia, e você não me entregou? E assim, se eu te pago por mês, né, você está desenvolvendo, está atrasando, eu vou ter que te pagar mais. Isso é complicadíssimo, tá?
Mas o que eu quero dizer aqui, que a não ser que o cumprimento dos prazos seja obrigatório, e olha, quase todos né? Mas se assim, se eu puder negociar um pouco mais, uma extensão, eu quero realmente entregar algo de muita qualidade, só que se eu precisar entregar agora vai quase que ficar incompleto. Olha só, se o prazo, né, não for daquele estilo obrigatório, é melhor, é preferível entregar um sistema funcionando bem um pouquinho depois, do que entregar um sistema com erros e inútil no tempo certo. Olha essa frase, se for o caso, relê ela, ouve direito isso, porque é o que é, né? É lógico, a maioria dos prazos, a maioria dos projetos tem um prazo muito rígido, muito curto, inclusive, e você tem que se, nossa, debruçar na programação e sua equipe também, e assim por diante. Isso também serve para cronograma de algumas outras decisões na sua vida. Você quer passar num concurso público em tal data, ou até tal, né? Você quer passar no vestibular em algum momento, tal. Ok, mas é muito melhor quando a gente está falando de projeto de sistema, se possível, né? Que você entregue um pouquinho depois, pouca coisa depois. Vamos supor que você teve um ano para fazer, coisa de 2 meses, até vai, um pouco mais, um pouco menos, do que você entregar uma porcaria. Do que você manchar completamente o seu nome entregando um sistema ruim, lento, vulnerável, feio e que não serve para nada. Mas você entregou no momento certo, entregou no prazo. Se você entrega um lixo no prazo certo, para que adianta? O que vai resolver a situação? De novo, eu falo e praticamente eu repito isso para cada aula nossa. O analista de sistemas, o programador, resolve problemas. Existe uma solução a ser melhorada, né? Existe um problema, uma situação ali a ser melhorada e você é a pessoa que vai ajudar a desenvolver isso, ajudar a melhorar. Se você entrega um sistema inacabado, tosco, mal feito, feio, que não vai servir para nada, que se for um site de e-commerce, por exemplo, vai acabar vendendo menos do que era o sistema antigo, se for um aplicativo mobile que só trava, que ultra pesado e não é qualquer celular que usa, para quê? O que isso te adiantou? O que isso resolveu para o seu cliente, para o seu consumidor final, para o seu usuário? Nada. Então, muito cuidado com o prazo, com certeza, muito cuidado com esse prazo, porque é uma coisa que todos os clientes, todos os usuários vão querer para ontem. O seu papel é ter estabilidade e honestidade de falar: olha, alguns sistemas mais ou menos parecidos que eu já desenvolvi, a gente tomou tanto tempo. Ok, ele já foi feito, então algumas experiências já foram adquiridas. Eu posso entregar um pouco antes do que isso, mas eu preciso de tantos meses, tanto período. E se forçarem a barra, não, mas eu preciso realmente para a semana que vem, e você estava planejando para 3 meses, eu acho que beira o impossível, a não ser que você não quiser dormir, ou então precisar contratar muito mais gente de sopetão para resolver, você naquele momento seja honesto e fale, olha, nesse prazo que você está estipulando para mim, que é obrigatório, né, no caso, né, eu não consigo te entregar. Então, e eu não quero abrir mão da qualidade. Isso tem que ficar muito claro para ele, porque você está cobrando tanto, você está estipulando um cronograma X ali, com tal capacidade, a questão da operação e tudo mais fluindo muito bem, seguindo todo aquele ciclo de desenvolvimento de projeto adequado, documentando, fazendo manual, fazendo capacitação, treinamento lá para a equipe. E olha, o que eu consigo fazer até eu vou me esforçar, vou tal, mas é isso. Se mesmo assim aquele seu cliente não topar, falar, não, você não está entendendo, tem que ser muito antes, não é. Sinto muito. Você deixou muito claro a sua capacidade ali, todo mundo tem um limite, e ele realmente pode ter um que ele está ultra atrasado também com as coisas dele, ele precisa daquele sistema, mas você provavelmente não vai conseguir entregar naquele prazo, porque senão das duas uma, ou você vai entregar atrasado, e ele deixou muito claro que ele precisava naquele prazo específico, ou você vai entregar uma coisa extremamente ruim e vai ser mal falado, e isso, por exemplo, um site, né, é meio que público, né? E aí qualquer um vai ver que aquele site quem fez? Você, e tá horrível, tá uma porcaria. Se tem alguém que eu não vou contratar para fazer o meu site, vai ser aquele cara ali que tá no rodapé. Então, muito cuidado com isso. Muito dos sistemas que a gente faz, muito dos programas, dos sites, dos aplicativos, funcionam como portfólio para o nosso desenvolvimento, tá? Para o nosso trabalho. Como se fosse um artista que tem vários quadros, o desenvolvedor vai fazendo vários sisteminhas ao longo dos anos. Legal.
E é a tua marca que está ali, é o seu desenvolvimento, é a sua capacidade. Não passe vergonha só porque você não pôde cumprir um prazo e eu vou fazer de qualquer jeito porque eu tinha que entregar. Isso não é escola, sabe? Quando a gente está no mercado, quando a gente está realmente para desenvolver algo para as outras pessoas, você tem realmente um cliente, você tem um contrato, você tem que cumprir esse contrato. E aí você tem que fazer muito bem feito naquele prazo. Então não é para ficar atrasando ou então falar, ah, mas é porque, sei lá, o meu computador desligou e eu perdi o trabalho de um dia. Não interessa. Escola, a gente até releva algumas coisas. Ah, ó, você não trouxe o pendrive, né? Ele caiu na água, molhou, ah, coitado, tal. Empresa, quando é sua, ou você é funcionário de uma empresa, você está prestando uma consultoria, você presta serviço para alguma outra empresa, para algum cliente, é uma coisa muito mais séria. Então, muito cuidado, não passe vergonha e não deixe o seu consumidor, o seu cliente final na mão, tá bom? Esse foi a viabilidade de cronograma. É claro que ela já ia falar sobre tempo, né? E aí você tenta negociar alguma questão de tempo, explique com muita clareza os limites, né? Porque se realmente você não conseguir entregar naquele prazo, parece coisa de maluco. Sinto muito, eu agradeço a oportunidade, mas eu não vou conseguir cumprir com o meu critério, com o meu rigor de qualidade, aquilo que você precisa, tá? Eu gostaria muito de poder ajudar, mas não vai ser o caso nesse momento, tá? Um abraço e qualquer coisa, se eu puder ajudar num outro momento, eu recebo o seu contato. Mas, gente, é honestidade em primeiro lugar e clareza nessa situação, você está negociando como um profissional. Aqui não é alguma coisa de jeitinho, ou eu vou fazer de qualquer jeito, ou eu vou fazer gambiarra, vou fazer só para entregar. Não é assim que funciona, tá bom? No próximo vídeo vai ser o último dos estudos de viabilidade que a gente vai ver. A gente vai falar mais sobre a viabilidade econômica, tá bom? Um abraço e até a próxima.